Boa tarde, olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui ao nosso canal Inspire-se LM no YouTube, aqui no Instagram também, tá bom? Hoje vamos dar um segmento aqui do nosso assunto da semana, talvez um pouquinho mais curto. Oi, Débora, boa tarde, seja bem-vinda. Bom, para quem não me conhece, sou Flávio Endo e a minha missão aqui é ajudar você a viver sem ansiedade, sem estresse, de uma forma simples e duradoura, simplesmente jogando alguns mal-entendidos fora. E hoje não será diferente, vamos jogar alguns mal-entendidos fora com relação a feedbacks, a retorno. Só um momentinho, deixa eu tirar esse som aqui. Entrou um somzinho, né? Cadê? Peraí. Esqueci de tirar. Pronto. Desativado. Tudo bem? Vamos lá? Deixa eu ver. Rafael, seja bem-vindo. Boa tarde, obrigada. Show de bola. Gés também. Ah, a Débora foi marcada pela Jéssica. Oi, Indira, boa tarde, seja bem-vinda. Vamos lá jogar alguns mal-entendidos fora hoje. Então, o tema da nossa live hoje é experimentar o feedback, experimentar a crítica, né? Como a gente talvez possa traduzir essa palavra em inglês, né, para o português, experimentar a crítica como um presente. E tem algumas questões que a gente trouxe na terça-feira que são voltadas para esse entendimento, né, de que realmente uma crítica, se você conseguir jogar alguns desses mal-entendidos fora, você vai poder entender que aquela pessoa está dedicando um tempo para você suficiente para que você melhore, para que você encontre outros caminhos para agir, né? E também para que você possa discutir esse assunto, né? Com essa outra pessoa. Então, é um tempo que ela está te presenteando. E talvez não, eu tenho certeza que o tempo é aquele bem mais precioso que nós todos temos e que essa pessoa está dedicando para você. Então, se você puder entender nesse sentido, muita coisa vai se transformar para quando você estiver ou recebendo um feedback, uma crítica, ou também possa transformar a sua forma também, né? A gente acabou não abordando muito esse assunto, mas também que você possa fazer isso de uma maneira mais leve, né? Muitas vezes as pessoas também sofrem com ansiedade, puxa vida, eu tenho que falar com o meu chefe, eu tenho que dar um feedback para ele, ou eu tenho que dar um feedback para o meu marido, para minha esposa, eu tenho que fazer uma crítica ali do meu colaborador, do meu funcionário. E isso para alguns é tenebroso, né? É uma grande dificuldade e aí gera uma ansiedade porque já está vislumbrando um problema no futuro, já está vislumbrando ali um sofrimento no futuro. E aí algumas questões, eu não sei se vocês chegaram a assistir a live de terça, né? Mas algumas questões que acabaram surgindo assim, eu pensando mesmo, né? A gente aqui pensando sobre o que pode ter surgido na sua cabeça quando você ouviu a questão do feedback, das críticas, da forma como eu coloquei, né? Muitas vezes, quando a gente entra nessa questão, é uma questão bastante discutida, principalmente no meio corporativo. Então, já tem muitas técnicas, né? Técnica disso, técnica de como receber feedback, técnica de como dar feedback. E eu sempre, né, de uns anos para cá, faz muito mais sentido para mim, em vez de você olhar para uma técnica, você entender o jogo, entender as regras do jogo, entender o que está por trás da criação da sua experiência. Tanto para receber a crítica ou este feedback, quanto para você poder dar, né, um feedback, ou passar para frente. Deixa eu ver aqui. Rafa, show de bola, boa tarde, seja bem-vindo. E aí uma das questões que surgiu, assim, que pode ter surgido também para você, é aquela questão do... Tá, Flávio, mas
E se eu estiver certa? E se eu estiver correta? E se eu estiver com a razão, talvez, né? Eu não devo fazer nada, eu simplesmente aceito, ou eu fico sofrendo com isso, né? Boa tarde, Felipe Cruz, seja bem-vindo. Então, eu aceito, eu acolho este feedback simplesmente sem falar nada. Como é que funciona isso? Não foi bem isso que eu falei, né? Mas vamos olhar para esse aspecto, né? Se eu estiver certo e outra pessoa estiver errada, eu não devo discutir isso, né? Eu vou simplesmente aceitar e de repente ficar com o meu sofrimento. Não, não é isso, né? A gente tem algumas coisas bem importantes para a gente olhar quando isso acontece. Você pode estar certa, você pode estar certo. Então, geralmente, aí tem um aspecto bem interessante para a gente olhar, que é assim, ó, quando eu estou na defensiva, geralmente eu já passei para um nível de consciência mais baixo, né? Eu já estou num nível de consciência mais baixo. E por isso, né, eu estou numa condição onde normalmente eu julgo que eu estou com a verdade, que eu sou o correto. Então eu já entrei, na hora que eu recebi a crítica, já entrei, já senti um desconforto, meu nível de consciência caiu, eu não percebi e já aqui dentro da cabeça algumas argumentações e tudo mais de reforçar aquele ponto de vista meu, de endossar, melhor dizendo, né? Endossar, de eu falar para mim mesmo, não, a gente tá certo, né? Eu conversando comigo mesmo, nós estamos certos, a gente está certo. A forma da gente ver é a verdade, é a correta, o outro que está errado. Então, por isso eu vou reforçando e entrando cada vez mais nessa espiral negativa, tanto do desconforto, quanto do julgamento do outro, quanto da defensiva, o que é muito ruim, né? Então, primeiro ponto, se você acha que você está certo, primeiro ponto a avaliar é em que nível de consciência eu estou, né? Porque onde mora o mal-entendido é onde mora o sofrimento. Eu tenho falado isso, né? Onde mora o mal-entendido é onde mora o sofrimento. Então, talvez, se você não estiver com clareza com relação ao seu nível de consciência, talvez você esteja entrando aí numa defensiva com aquela suposta verdade, né? Endossando para você mesmo, e às vezes até a argumentação fica ruim ou fica muito arrogante. Às vezes a pessoa ela quer, na verdade, ganhar a discussão, em vez de realmente olhar os fatos, ou olhar o que está acontecendo, ou olhar o seu próprio comportamento, e perde essa oportunidade e entra na discussão, né? Então, esse é um ponto bastante importante. Quando o nosso nível de consciência baixa, muitas vezes nós, por já estarmos na defensiva, a gente se afunda mais e se acha mais dono da verdade, e aí vai querer mais brigar e discutir do que realmente olhar para aquilo como um presente, né? Então, não estou dizendo que o outro está certo e você está errado, quando você está assim também, tá? Mas é que a nossa vontade, inclusive, de olhar para algo que talvez possamos melhorar, ela diminui drasticamente e a sua verdade é a que impera, né? Eu sou o dono da verdade, tá? Então, esse é um ponto e a gente vai discutir um pouquinho esse ponto. Vamos lá. Entrar na defensiva, então você recebeu lá o feedback, ouviu alguma coisa. Caiu o seu nível de consciência, sentiu raiva, sentiu frustração, sentiu culpa, entrou um pouco na defensiva. O que eu quero que você entenda? Primeira coisa de tudo, isso é natural. Isso faz parte da nossa natureza humana. Nós temos o nosso ego. O nosso ego, ele quer o tempo todo nos defender de qualquer tipo de ataque. Então, muitas vezes, o que nos faz pensar isso quando estamos no momento desse feedback é
é tão desconfortável que para o nosso ego é como se fosse uma ameaça de vida mesmo, né? Então, por isso que às vezes um feedback, uma crítica vira uma briga muito séria, assim, porque é como se eu precisasse defender a minha vida, né? Isso na visão do ego, tá? E aí é por isso que a gente tem que sentar, olhar com carinho este assunto e tirar esses mal entendidos. Então, o primeiro deles é o seguinte: o ego e essa reação, ela é natural. Então, se você vai ouvir alguma técnica, não sei do que, provavelmente lá deve ter uma técnica de como acalmar isso ou não sentir isso, enfim. A minha proposta aqui para você é que, primeiro, está tudo bem de você sentir esse desconforto, né? É natural. A gente não precisa lutar contra isso. Esse é o meu ponto, tá? E aí o problema é quando a gente leva isso muito a sério, né? Como eu falei, a gente vai afundando e vai criando um julgamento interno dessa crítica e do outro e torna essa questão como parece uma ameaça à vida, né? E isso vai levando a um distanciamento, inclusive do próprio assunto, muitas vezes, né? Acaba entrando outras coisas, vira uma briga mesmo, não é uma discussão, né? O que realmente pode ajudar você beleza, Flávio, entendi. Sentir o desconforto é natural. Isso mesmo. Não se afundar no desconforto, não se afundar na autocrítica também. Às vezes você não quer nem brigar. Às vezes não é você que está com razão. Às vezes você tem uma tendência a achar que, sim, eu sou sempre errado mesmo e os outros são sempre certos. Pronto, é o mesmo problema. É o mesmo problema, né? Então você se afunda numa autocrítica, num autojulgamento e num sofrimento que é desnecessário e não é natural. Isso não é natural, tá? Então esse a gente vai começar a tirar alguns mal-entendidos para que você entenda que sentir aquele primeiro impacto é natural, faz parte. Se manter nele é que não é natural e não faz parte, né? Se você puder observar uma criança quando ela recebe um feedback, às vezes ela reage também assim, mas ela não fica sofrendo com aquilo, né? Ela experimenta de novo, ela experimenta outras coisas, ela é tipo bola para frente, né? Errei. A gente, no começo da vida, a gente faz muito isso. A gente recebe muito feedback, né? Porque a gente está num processo de aprendizado. Então, qualquer fase da sua vida que você entrar num processo de aprendizado, pode ser no trabalho, pode ser nos estudos, enfim, qualquer processo que você estiver entrando e você não sabe muito bem, você está no aprendizado, você vai receber muitos feedbacks e muitas críticas. Então veja a importância disso, né? Existe uma ligação entre o aprendizado, o crescimento dentro desse aprendizado e as críticas de alguém que já passou por aquilo, de alguém que já estudou mais, e aí você aproveita, você recebe isso como um presente dessa outra pessoa. Claro, de novo, né? Pode ser que você esteja certo, e aí a outra pessoa pode aprender também. Então, mas a gente vai olhar para isso. Agora, o que ajuda você não se afundar? Não pegar esse sofrimento, essa dor ali daquele instante, que olha, são só alguns instantes, né? A gente vai falar um outro tópico aqui que às vezes surge na nossa cabeça, né? Que é, eu não quero sentir desconforto. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Não, eu não queria nem sentir esse desconforto. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho sobre isso também. Mas vamos voltar aqui. Então, ó, se tiverem dúvidas, tá? Pode postar aí, eu já vou ler. Deixa eu só terminar esse ponto aqui. A Débora já mandou aqui. Legal, Débora, já leio e aí eu já vejo se eu consigo te responder se for uma pergunta, tá? Então, primeira coisa, que é importantíssimo, né? É super simples, mas é grandioso se você puder entender. Grandioso por quê? Porque muitos mal entendidos, não só nesse aspecto dos feedbacks, mas aqui também vai poder
te trazer um outro nível de consciência, né? Resultados, você poder realmente aproveitar isso como um presente. Então vamos lá. Não existe a possibilidade de alguém te machucar psicologicamente. Não existe um comentário que alguém possa fazer que possa lhe machucar psicologicamente. Tá? Não é assim que nós funcionamos. Necessariamente nós temos que pensar alguma coisa sobre aquilo. E aí, quando você começa a pensar e remoer e alimentar o seu sofrimento, o que está te machucando psicologicamente não foi aquele comentário, aquela crítica. Foi você mesmo, com seus próprios pensamentos remoídos, acreditando que aquilo é uma verdade, né? Às vezes transformando uma crítica ao seu comportamento, levando também, né, para sua identidade, para sua personalidade, e aí fazendo aquele processo que eu acabei de falar, de autocrítica, de eu não sou assim, e aí fazendo uma luta às vezes interna, né? E que isso é o que vai mantendo aquele desconforto e aquele sofrimento, ansiedade, estressando, né? O que impede você de ir para uma reunião onde você sabe que você vai receber críticas, ir para receber as notas lá na faculdade, ter uma conversa com um amigo, porque você sabe que aquela conversa vai ter ali alguma crítica, né? Ou mesmo você vai lá fazer um feedback, dar uma crítica, fazer uma crítica, né? Então, esse é o primeiro ponto. Não é possível, né? Necessariamente, quando a gente ouve algo, a gente pode sentir, sente, né? É criada uma experiência interna com os nossos próprios pensamentos. Porém, se você fica dando atenção, se você fica alimentando aquilo, é isso que faz você sofrer, tá? Segundo aspecto aqui, esse tópico específico a gente vai falar também quando eu estiver falando sobre eu não quero sentir desconforto, tá? Então a gente aprofunda um pouquinho mais. Uma outra coisa que pode ajudar aqui também a você sentir, mas não ficar alimentando, é entender uma coisa bem simples, né? Cada pessoa, cada ser humano, então você fez alguma coisa, né? Teve lá um comportamento, você fez alguma coisa. Cada pessoa envolvida nessa história experimenta e cria a experiência daquele fato ou daquele comportamento de uma forma completamente diferente da sua. Por quê? Assim como eu disse que a experiência de ficar sofrendo ali são os seus próprios pensamentos que você está alimentando, qualquer experiência de vida acontece individualmente, está sendo criada por você mesmo aqui. Então, se você está criando a sua própria experiência de vida, aquela pessoa, ela está criando a dela. Tá? Isso faz com que talvez não seja o defender o seu ponto de vista a coisa mais importante, né? Então, tá, você pode ter razão. No final das contas, você pode até chegar a essa conclusão. Mas até chegar a essa conclusão, talvez você não tenha tanta certeza assim. Como eu disse, no nosso nível de consciência baixa, a nossa certeza de que nós somos os donos da verdade e estamos corretos aumenta, né? Então, quanto mais baixo o meu nível de consciência, ou seja, mais alimentando os monstrinhos, mais remoendo, mais o meu nível de consciência baixa e mais eu sou o dono da verdade, tá? Agora, se eu passo a começar a entender, é uma jornada de começar a entender que cada um tem a sua realidade, cada um tem a sua forma de ver o fato, né? Eu não preciso defender o meu ponto de vista. Eu não preciso defender o meu ponto de vista. Eu posso também ir além. Eu posso colocar o meu ponto de vista na mesa para ser esmiuçado, para ser mexido, para ser debatido numa
com um sentimento de que, primeiro, está tudo bem, daquele ponto de vista a ser debatido. Segundo, quanto mais pontos de vista puderem opinar sobre a forma como eu estou agindo, ou o meu ponto de vista, as chances de eu acertar uma próxima vez ou de ser melhor da próxima vez são muito grandes. Então, quem é que ganha com isso? Quando eu estou aberto, quando você está aberto a colocar o seu ponto de vista para ser debatido mesmo, sem dó, porque não tem referência, não tem a ver com quem você realmente é isso. É só uma opinião sua também, é só uma realidade que você criou, que para você é verdade, mas que você pode sim colocar ali, né, para ser discutido, debatido. E o outro também pode se sentir à vontade de colocar o dele também. E aí é onde os dois, ou os três, ou todos os envolvidos podem crescer muito, né? Porque talvez nem eu tenha a ideia mais perfeita, ou o comportamento mais perfeito, e o outro também, mesmo às vezes ele vem com uma crítica, e eu posso também colaborar para que ele veja algo diferente, tá? Então, dois pontos bem importantes aqui nesse assunto, né? E se eu for o dono da verdade? Primeiro, vivemos realidades separadas, né? Nós vivemos realidades separadas, nós construímos essas ideias de formas muito diferentes, e o outro ele pensa da forma dele, ele pensa talvez uma forma bem diferente da minha, e está tudo bem. Entender que realmente está tudo bem. Por isso é entendimento, por isso que é jogar mal entendido fora, não é técnica. Não é você pegar isso que eu estou falando e transformar numa técnica. E aí, se você entender o que eu estou falando, isso vai ser natural. Você vai conseguir fazer isso de uma forma natural, sem ficar alimentando o seu sofrimento, né? Sem ficar alimentando aquela dor, porque você está... Porque muitas vezes a técnica... não, faça isso, né? Pega a receitinha de bolo, faça isso. Aí você faz, só que lá dentro está muito ruim, uma experiência muito ruim e sofrida, porque você acha que estão massacrando você ali na mesa e não a sua ideia. É só um pensamento, é só uma forma de ver, uma forma de agir. Não é você que está lá, não é sua vida que está em risco. Mas para o nosso ego, que é um pouco limitado de enxergar isso, ele enxerga como é uma ameaça à vida. Por isso eu fico na defensiva, tá? Esse é um ponto. Segundo ponto, então, já ligado a isso, né? Não é possível uma opinião do outro machucar você psicologicamente. O que machuca você psicologicamente é você mesmo, com o seu alimentar, né? Alimentando o seu sofrimento, os seus pensamentos que estão já criando aquele sofrimento, e você fica ali alimentando, mas eu sou assim mesmo, tal, não sei o quê, ou puxa vida, né, como é que eu faço para argumentar ou para fazer valer a minha ideia? E aí isso também é um sofrimento. Mesmo que você seja uma pessoa mais impositiva, não é um estado de paz e tranquilidade. É um estado de guerra interno, tá? Então, esse é o ponto sobre e se eu tiver razão. Deixa eu ver aqui, deixa eu dar uma lida aqui na... Oi, Janete, Sara, Leila, boa tarde, sejam bem-vindas. Deixa eu ver o comentário aqui da Débora. Débora Fidelis Oliveira. Eu sofro mais pela autocrítica do que pelas críticas alheias. Quando alguém dá um feedback ofensivo, em primeiro lugar, isso me constrange, mas no segundo momento eu analiso o que posso aprender disso. Ótimo. Débora, quando alguém dá um feedback ofensivo, não sei muito bem o que você quis dizer, né? Às vezes sim, às vezes tem feedbacks muito, muito ruins, né? Não é bem esse o nosso ponto aqui da nossa discussão, né? Eu até vou falar um pouquinho depois também. Né? Se alguém te xingar, por exemplo, é um feedback, né?
bem mal dado, mas é também, a gente vai falar disso. Agora, legal, você pega, analisa, né? Num segundo momento, analiso e posso ver e vejo o que vou aprender. Isso é ótimo, né? Isso é maturidade, como a gente tem falado. Então, você conseguir sair daquele sofrimento e ir para um outro estágio que é aprendizado, né? E não necessariamente tem algo a ser aprendido. Às vezes realmente não tem. E tá tudo bem também, né? Mas às vezes tem. E aí você pode aproveitar isso. E aí realmente é um momento onde você recebe o presente, né? Muitas vezes no primeiro momento a gente fala, não, não quero, né? É tipo, eu tô devolvendo o presente. Mas se você passa por essa fase, você recebe. É isso aí. A autocrítica, Débora, é o ponto que eu falei. Se você entra na autocrítica e não consegue sair também e olhar para essa crítica que você fez a você mesma com um pouco mais de carinho, né, sobre essa reflexão que você teve sobre você, talvez sem entender alguns pontos, por exemplo, que às vezes você fez algo e você estava num momento de baixa consciência, estava ali com raiva e tal, às vezes você estava, né, você estava mais cega, não estava enxergando. Se você não conseguir perceber a inocência daquele comportamento naquele momento, vai ficar bem ruim mesmo, porque você não consegue se destacar daquele momento, né? E perceber aquele ser humano, que é você mesma, naquele momento, inocentemente agindo cegamente, talvez por raiva, talvez por frustração. Quando a gente começa, Débora, essa nossa jornada aqui, de jogar esses mal-entendidos fora, a gente começa a perceber também a nossa inocência em muitos pontos, em muitos momentos. E aí a gente passa a ser mais carinhoso conosco mesmo, né? A gente passa a ser mais compreensivo. Não que a gente passe a fazer um monte de porcaria e tá tudo certo, não é isso. Muito pelo contrário, a gente aprende muito mais rápido. Então a gente erra muito menos. E assim vai a vida. E assim vai ser a vida inteira, né? A gente refletindo sobre o que a gente fez. Mas se puder transformar essas reflexões em presentes que nós entregamos para nós mesmos também, excelente. Não precisa ser um sofrimento, tá? Então, ponto bastante importante para você é o carinho com você mesma quando estiver com essas reflexões. São importantes, fazem parte, né? A gente faz, não precisa eliminar a autocrítica, não precisa eliminar esse aspecto do seu olhar para você mesmo, para você mesma, mas você puder colher isso como um presente, assim como você colhe dos outros que você falou, vai ser muito útil, tá bom? Deixa eu ver aqui, tem... Oi, Carol. Carol Bernardo, seja bem-vinda. Deixa eu ler aqui o da Carol. Uma vez uma pessoa que eu achei que era amiga me chamou de tóxica. Eu me autoanalisei e não concordei, mesmo achando que todos nós podemos ser tóxicos algumas vezes na vida. Mas, depois de um tempo, comecei a acreditar que eu pudesse ter sido tóxica. Ah, ótimo, você colocou muito bem. Que eu pudesse ter sido tóxica, né? Transformou, não sei se você percebeu, de eu sou tóxica para eu estou tóxica, né? Eu acredito que todos nós, às vezes, estamos tóxicos, né? Se nós estamos num nível de consciência mais baixo, a gente está mais irritado, a gente dá umas respostas mais tortas para as pessoas, a gente não se conecta, não tem empatia, não tem respeito, não porque você quer ser assim, ou porque você é uma pessoa tóxica, porque você está no momento, né, de toxicidade, vamos dizer assim, né? Então, ótimo, muito bom. Agora, importante, Carol, você olhar para, olha, eu não sou tóxica, né? Eu tinha excesso de confiança. Pois é, excesso de confiança é bastante ego, muitas vezes. E quando é que nós estamos mais no nosso ego, enraizados no nosso ego e muito mais na defensiva? Quando o nosso nível de consciência está mais baixo. Caminhando aqui nessa jornada que a gente sempre propõe, né?
jogar os mal-entendidos fora, o nosso nível de consciência se eleva naturalmente. Nós voltamos para um estado mais natural nosso, enquanto seres humanos, de fluidez, de conexão, de empatia, de amor, de respeito. Mas precisamos ir jogando esses mal-entendidos fora para que isso aconteça, tá? E isso aqui é o que nós estamos fazendo. Talvez isso tenha a deixado por baixo. Ah, sim. Pode ser. Não quer dizer que você estava tóxica também, né? Importante também olhar para isso. Como você disse, talvez eu não estava mesmo. Talvez era outra pessoa que estava num nível de consciência bem mais baixo, se sentindo inferiorizada e que via você mais, talvez, como uma ameaça, né? Realidades separadas, Carol. Se você puder olhar para essa pessoa, entender que ela, assim como você, quando está no nível de consciência mais baixo, também erra, fica muito agradável poder viver, fica muito fácil, muito tranquilo de também poder perdoar e perdoar-se. Tá? Então, carinho, né? Respeito. Não quer dizer que ela estava errada ou que você estava errada. Talvez vocês duas estavam no nível de consciência mais baixo e aí, ó, o choque é quase que inevitável, né? E quando nós muitas vezes elevamos o nosso nível de consciência, quando a gente olha e fala, caramba, acho que eu errei, acho que eu estava errada, acho que eu dei mancada. A outra pessoa, quando o nível de consciência dela sobe, ela também pensa isso, né? E aí vocês têm uma oportunidade de refazer, de repensar, de olhar de novo, né? Se for possível, tá bom? Ótimo. Outro ponto que às vezes surge quando a gente fala disso. Ai, Flávio, eu não quero sentir desconforto, né? Lembra que eu falei? O desconforto inicial, ele é natural, faz parte, aí vem logo na cabeça, mas tem tanta técnica por aí, será que não dá para eu não sentir o desconforto? Não dá. Assim, a gente, com a maturidade, esse tempo do desconforto ele vai diminuindo bastante, né? Mas o nosso ego estará sempre presente. A gente não quer destruir o nosso ego. Destruir o nosso ego é uma perda de tempo, é um gasto de energia e um esforço enorme e infrutífero e muitas vezes é uma negação de uma parte de você mesmo. É como se você, sei lá, tem uma unha torta e você não gosta daquela unha e aí a solução é cortar o dedo, né? É mais ou menos isso. Então tem coisas que a gente não gosta do nosso próprio ego, mas a solução não é eliminar ele, né? A solução é a gente ir além, olhar, ter um outro olhar para nós enquanto seres humanos, olhar a nossa integralidade, ver quem realmente somos, elevar o nosso nível de consciência a ponto de a unha não fazer nem diferença, ou o seu ego não fazer tanta diferença, não ser o manda-chuva da coisa, tá? Mas esse sentido de proteção, porque você recebeu uma informação de fora, você recebeu aquilo, você ouviu, e às vezes vem uma reação muito rápida. Então você não tem controle. Por isso, não vou falar para você controlar, né? O desconforto, para muitos, não é natural, não é natural sentir isso. Outra, sentir desconforto é ruim, né? É ruim, é desagradável. Eu concordo com você. Mas, né? Sentir desconforto não tem relação direta com o que o outro está falando. Já falei um pouquinho disso, né? Mas não tem essa relação direta. Mas sim esse desconforto com o que passou na sua cabeça naquele momento. E às vezes pode ter sido uma reação. Não, eu não sou tóxica. Beleza, né? E aí vem um desconforto. Se você puder ir olhando para isso com um outro nível de consciência, jogando alguns mal-entendidos fora, esse momento ele reduz bastante. Esse momento do desconforto ele passa rápido, né? Então você não precisa eliminar. Agora, se você fica alimentando aquele pensamento, talvez por dias às vezes, né? Muitas vezes eu fazia isso.
Quando eu recebi uma crítica, eu ficava dias remoendo aquilo, alimentando, e às vezes já entrando numa autocrítica também, e já, caramba, eu sou ruim mesmo, mas eu não posso parecer que eu sou ruim, então eu vou ter que inventar algum argumento para o outro, e aí ficava naquela... É um desconforto gigantesco, mas era eu que estava criando. E é você que cria. Mesma coisa. Quando o desconforto passa de alguns segundos, minutos, e passa a se tornar horas, dias, semanas, meses, é você que está fazendo. Não tem uma relação direta com o que a outra pessoa falou, tá? Vou te dar um exemplo, para ficar mais claro. Deixa eu só dar uma olhada aqui, eu vi várias mensagens aqui. A Jéssica comentou, né? Tentar destruir o ego é como se torturar. É isso mesmo. Faz parte de você. Você querer destruir uma parte sua. Não caiam nessa. A Débora... Ah, sim. Denise. Show de bola. Denise, seja bem-vinda. A Débora deu bem-vinda aqui para ela. Estou tendo dificuldade porque feriu o meu ego. Então, Carol, o seu ego, ele... Na verdade, o seu ego é um conjunto de pensamentos que você tem sobre você, né? E como você experimenta isso. E o que fere isso, o que pode machucar isso, é você mesma. Eu vou te dar um exemplo agora. Espero que você esteja aí ainda, tá? Vou te dar um exemplo. O Felipe falou que autocrítica é tenso. A Débora concordou. Autocrítica... se a gente puder olhar a autocrítica, como eu falei para você, Débora e Felipe, como um presente que você pode se dar, né? E passar daquela fase de autocrítica não tem a ver com autoflagelo, tá? Essa é a diferença. Às vezes você passa da autocrítica para o autoflagelo, aí você se machucando mesmo, né? Se machucando, pensando e remoendo muita coisa. Autocrítica, você pode olhar para algumas coisas e se autocriticar e falar, caramba, errei, né? E o que eu posso fazer diferente da próxima vez? Olhar com clareza. Rafael Rolim, show de bola, seja bem-vindo. Ótimo, então, deixa eu responder aqui para Carol. Carol, espero que você esteja aí. Ó, vou dar um exemplo para vocês que estão aqui. Já recebeu um feedback no trânsito daqueles não muito amigáveis? Acho que todos já recebemos, né? Tipo assim, ei, seu FDP, né? E vamos lá, agora cabe a sua observação aqui. Já notou que tem vezes que você recebe esse tipo de feedback no trânsito? Ah, um desconhecido, tudo bem. Mas às vezes você nem liga. Algumas vezes você, caramba, eu errei mesmo, e pede, né? Levanta a mão, pede desculpa, né? Faz um sinal de desculpa de alguma forma. Às vezes não, você levanta a mão e faz outro sinal, né? Que você revida. Agora presta atenção. O que é isso? O que está indicando isso? O feedback é o mesmo. É um desconhecido te dando um feedback no trânsito. Que pode ser um xingamento, né? Pode ser uma buzinada e tal. O fato é o mesmo. Um desconhecido te xingando. E o que acontece? Às vezes dá um desconforto, mas você deixa passar rápido e você nem liga. Às vezes dá um desconforto e você, puxa, faz lá a sua autocrítica, a sua autoavaliação, fala, caramba, errei mesmo, pedir desculpas. E às vezes você acha que você está certo e você revida. Agora, qual é o ponto? Vamos considerar a mesma situação. Vamos dizer que você fechou alguém. E essas reações, elas podem acontecer iguais. Pode ser que você não ligue, pode ser que você revide, pode ser que você peça desculpas. Né? Pode ter outros tipos de reações, mas o que eu quero demonstrar para você? A sua experiência daquela crítica não depende da crítica em si. Depende do
que você está pensando sobre aquela crítica. Então, quanto mais natural nós estivermos, mais fluidos nós estivermos, se vem aquele desconforto, ele vem, mas ele vai. Assim como ele vem rápido, ele também vai rápido. Agora, se eu entro no momento de ficar remoendo, analisando o que aconteceu e fazendo os meus próprios julgamentos e colocando a minha crítica em cima da crítica e querendo me defender, percebe que é uma guerra, só que é uma guerra aqui, que você está criando? E que isso às vezes vai se expressar também para fora, talvez num revide, né? Então, o que está criando aquela experiência tensa, interna, é você. O xingamento aconteceu, pum, uma vez. Veio, sei lá, 2, 3 segundos, né? Não, 1 segundo. Pá, pronto. É só isso. E aí, o que ficou, aquela experiência que ficou, se você permitir, ela vem e ela vai. Mas, se você entra numa análise, numa guerra interna, ela fica. Mas é você que está mantendo e é você que sofre com isso, e é você que está colhendo, então, esses frutos amargos. Tá bom? Então, esse exemplo aqui era para trazer para vocês, né? Entenderem que o desconforto faz parte, né? Porque você não tem controle sobre o que você vai pensar naquele momento, naquele primeiro momento. O desconforto, pá, veio, faz parte. E segundo, não tem relação direta, o desconforto não tem uma relação direta com a outra pessoa, com a opinião da outra pessoa, com o xingamento aqui, como nesse exemplo. Né? Que às vezes, acho que alguém, não lembro se foi Débora, se foi Carol, falou sobre, mas a outra pessoa às vezes faz algo mais ofensivo, né? É verdade, aí é outro tipo de crítica, mas também cabe aqui no nosso entendimento, né? A gente pode também jogar esses mal-entendidos e também experimentar. A gente não vai conseguir evitar, né, de alguém xingar a gente no trânsito, mas a gente pode experimentar isso de uma forma completamente diferente. Isso depende só de você. Não depende de você mudar as regras de trânsito ou mudar o mundo aqui fora. Depende de você mudar o mundo aqui dentro, tá? Deixa eu ver mais aqui quem chegou. Carol, eu sempre peço desculpas. Tem vezes que você escuta uma buzina, acabou de abrir o sinal e você compreende. Outras vezes fica irritado, é verdade. É tudo na mente, exatamente, Débora. Verdade. Várias guerras que nunca existirão. Várias guerras que não existirão se a gente não alimentar, e várias guerras que nunca existiram. No passado, nunca existiu. Todas elas foram criadas por nós mesmos, tá? Perceba, os seus relacionamentos, namorado, namorada, quantas guerras nós fizemos, e depois você olha para trás e fala, caramba, foi só uma perda de tempo. Foi só uma perda desse bem mais precioso que nós temos, né? Então, poder jogar esses mal-entendidos fora faz com que você não é fazer você não sofrer, não ter aqueles momentos de sofrimento, mas é você diminuir isso e você cair nisso com uma menor frequência e poder então viver uma vida mais fluida na sua naturalidade e realmente jogar mal-entendidos fora e realmente viver sem ansiedade, sem estresse. Como um fato, isso não é uma brincadeira minha, é um fato, né? Eu colhi esses frutos, eu vivia muito nesse aspecto da ansiedade, do estresse, e hoje não mais. Quer dizer que eu estou imune? Não estou imune, eu também sinto desconfortos, mas eles passam muito mais rápido, né? Não fico dias sofrendo, remoendo, alimentando, tá? Eles passam muito mais rápido. Essa é a diferença. Essa é a vida renovada, né? Que este entendimento, esta jornada pode proporcionar para você também, assim como tem proporcionado para as centenas
de pessoas que já, aqui conosco, já colheram esses frutos, já estão colhendo uma vida renovada a partir do início dessa jornada, tá bom? Mundialmente, são aí já milhões de pessoas colhendo resultados, colhendo frutos duradouros. Não são técnicas que você aplica e depois você tem que ficar aplicando e depois uma hora para de funcionar. Se é que alguma vez funcionou, tá? É entendimento, é ganho de consciência. Então a minha missão aqui é ajudar você a viver sem ansiedade, sem estresse, de forma simples e duradoura, simplesmente jogando os mal entendidos fora, simplesmente ganhando consciência, tá bom? Com isso, eu me despeço de você. Nos vemos amanhã, 15 horas, 15 minutos, para uma conversa com alguém que já está colhendo frutos, com alguém que já está colhendo resultados através dessa jornada também. E espero você aqui então amanhã. Muito obrigado, uma boa tarde para você, Deus te abençoe e tchau, tchau.